chega mais pra cá, chega de mansinho, bem devagarinho, vem participar. Pois é, voltamos nesse bloco, no terceiro bloco, a falar do mistério das máscaras de chumbo, que você está vendo aqui, é um dos capítulos do meu livro Malditos Repórteres de Polícia, que está aqui, e que vai ser livro único, um livro tratando exclusivamente do mistério das máscaras de chumbo. Mas eu tenho ao meu lado aquele que mais investigou e que investiga até hoje o caso da morte de Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, o chamado Máscaras de Chumbo. Saulo, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que você, ultimamente, se resume a ficar muito mais em casa, fazendo seus escritos, e tem em tratamento de saúde e tudo mais, mas como é que você vê o mistério das máscaras de chumbo? Eu vou só esclarecer, o Saulo trabalhou e trabalha até hoje há mais de 30 anos, nesse caso, tentando a solução. Saulo foi o primeiro detetive de polícia oficialmente do estado do Rio. Está com quantos anos, Saulo? Eu estou com 75 anos já. 75, está inteirinho. Saulo, como é que você vê o mistério das máscaras de chumbo? Ô, Mário, é bom ressaltar logo de início que dos inúmeros casos de investigação criminal em que eu participei, esse não foi o mais sensacional. E ainda que eu conseguisse a vitória, que nós não conseguimos ainda. É verdade, chegar à elucidação, não representaria muito para mim. Eu trabalhei em outros de mais repercussão, mas esse é o mais confuso e o mais apaixonante deles todos. Sim. Começa por se modificar um pensamento antigo, né? Uma palavra certa da polícia até ao tempo em que eu entrei na polícia. Na polícia, sempre que se encontrava 2 homens mortos, supostamente caso de suicídio, se atribuía logo ao caso de homossexualismo. Um era o homem, o outro é o afeminado, não se davam bem e faziam um pacto de morte. Essa ideia fixa da polícia até aquele tempo... Naquele momento surgiu isso também para Miguel e Manuel. E foi o que complicou o início das investigações. Foi. Início do qual eu não participei. Vamos esclarecer para aquele que está chegando agora, que nós estamos falando do mistério das máscaras de chumbo, da morte de 2 homens ocorrido em 21 de agosto de 1966, encontrados mortos em Niterói. E, na verdade, os 2 eram casados, bem casados, pessoas de bem, lá no município de Campos, mas apareceram mortos em Niterói, que eram o Miguel e o Manuel. Siga falando. Então, hipótese de suicídio ou pacto de morte descartável. É descartável, mas foi a que seguiu logo. Então, a ideia inicial que se isso tinha prejudicou, né? É que era fácil. Os homossexuais, pronto, está descoberto, um vive com o outro, eles suicidaram, né? Um ponto que ia se confirmar depois por não ser encontrada, não ser descoberta a causa da morte. Detalhe para quem está chegando agora. Ele está falando isso, o detetive Saulo está falando isso sobre a morte de Miguel e Manuel, porque não tinha violência nos corpos, não apresentava violência, quer dizer, estavam tranquilos. Eles trouxeram uma grande importância em dinheiro. Eu diria que 50% dessa quantia foi encontrado, o restante desapareceu. Não se sabe se do trajeto do local até o médico legal, ou no próprio médico legal, ou se alguém roubou lá no local, né? Estava escondida. Eles trouxeram esse dinheiro para comprar material lá para a empresa deles, né? Para material de concerto de televisão. Porque eles eram técnicos de rádio e televisão, não é isso? E estavam escondidos dentro do cós da calça deles. Né? Eles tinham escondido ali o dinheiro em plástico, em envelopes plásticos, sei lá, uma bolsa plástica, não é isso? Com medo de alguém roubar. O dinheiro de hoje seria o quê? Seria uns 20 mil reais. É isso no total, por aí. Né? Quanto à ideia do desaparecimento do dinheiro, infelizmente há contingências que a gente tem que aceitar e por isso não se provou se furtaram ou não, por que sumiu o dinheiro. O Mário lembra, foi escondido porque ficava ruim e de início não representaria nada para a investigação, um fato que o corpo do Manuel, sim, quando os bombeiros foram carregar, o tempo estava chuvoso quando foram buscar, na ribanceira caiu junto com o sargento. É verdade. O sargento rolou junto com o corpo, já em estado bolhoso, no começo de decomposição, não é isso? É possível que o dinheiro tenha desaparecido ali. Caiu ali, alguém viu? Caiu ali, a rapaziada que estava olhando apanhou. Deixa eu só abrir um parênteses. Olha, esse local onde apareceram os corpos, a Clareira do Vintém, era de difícil acesso, como eu disse, é um morro atrás do Hospital Universitário Antônio Pedro, era de difícil acesso, e o acesso era tão difícil que, para nós chegarmos ao local, os bombeiros tiveram que abrir uma picada. Lembra disso? Nós subimos pela rua Gastão Gonçalves,
que dá início ali na Paulo César, aqui em Caraí, ou melhor, em Santa Rosa. Santa Rosa, ali é Santa Rosa. E naquela ocasião, era 21 de agosto de 66, quem comandava toda a equipe era o Oscar Nunes, hoje já falecido, o comissário Oscar Nunes, popular Bocagem, né? Tinha o apelido de Bocagem. E o Saulo vem entrar no caso cerca de um ano depois, não foi isso? Um ano depois. Já na delegacia de homicídios, onde ele era o detetive ligado à delegacia de homicídio, o melhor detetive de homicídios, de investigação em termos de homicídio. Eu lembro de vários fatos que ele chegou à conclusão. Mas, Saulo, continue, prossiga. Bom, quando o fato chegou ao meu conhecimento, quando eu ia nisso... Um ano depois. Um ano depois, né? O que se tinha na investigação era alguns depoimentos, os investigadores não tinham deduzido nada, ninguém procurou raciocinar, porque se prendeu a história de que seria ainda, havia possibilidade ainda de ser o caso de homossexuais. Bom, aí eu atentei para o que já se tinha, os elementos de que eu dispunha eram aqueles que me apresentaram no inquérito. Aí parti para investigar. Bom, é como o Mário contou, eram 2 técnicos de televisão, Miguel e Manuel, o Miguel mais inteligente, mais capaz para conselhos de televisão, o Manuel menos inteligente, mas mais desconfiado, porque o Miguel era muito crédulo, acreditava em qualquer coisa. Bom, e eu atentei para um bilhete que foi encontrado no bolso do Deixa eu mostrar para lá. Do Miguel. Eu vou ler primeiro o que dizia esse bilhete. Posso ler? Dizia o seguinte, 16h30, HS, está local determinado, quer dizer, está lá no local determinado. 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais, que seria colocar as máscaras, aguardar sinal, máscaras. Isso é cópia fiel do bilhete, tá? Junto a esse bilhete, tinha também algo codificado, eu não sei se ele tem como mostrar, que isso aqui pode ser a solução do caso. Depois a gente vai mostrar, tá aqui. Estamos já mostrando, mas vamos mostrar com mais detalhe para vocês. Sim, mas você falava desse bilhete e desse código. O bilhete, atentei logo para o bilhete pela letra do bilhete. A letra, claro, estava provada, a letra era de Miguel, mas é letra de um técnico de televisão. O que estava escrito, portanto, não era do vocabulário de Miguel, né? Porque um técnico de televisão nunca diz local determinado, não diz cápsula, nem ingerir, né? E nem proteger metais, aguardar sinal, máscara, não é isso? Agora, então, eu passei a examinar os termos do bilhete. Os termos dizem assim, está em local determinado. Bom, se alguém tivesse dito para o Miguel, você faz isso, não ditasse o bilhete para ele, ele escreveria de outro modo, com a letra dele, dizia assim, está no local. Então você acha que alguém escreveu esse bilhete para ele? Claro. Para eles? Depois de ingerir cápsula. Se desse um remédio a ele para tomar no local determinado, a determinada hora, ele disse, você vai tomar esse remédio. Ele diria o seguinte, para anotar, dizia assim, tomar o remédio, tal hora. Não ingerir cápsula. Ingerir cápsula. E após efeito, ele dizia assim, em seguida... de alguém que conhecia clinicamente a coisa e que tinha um conhecimento médico também, né? A palavra, o ditado, é coisa de médico. A palavra de médico. Bom, o Mário falou que eles perseguiam o encontro de ligação com marciano, com gente fora da Terra. De outros planetas. Mas eu investiguei na época que eles procuravam unir, ou então desfazer ou unir os fenômenos possivelmente extraterrestres com os fenômenos espíritas. Sim. E aquelas duas experiências que eles tinham participado, que o Mário falou, não foram experiências em busca de coisa extraterrestre. Foi em busca de validade ou não de fenômeno espírita. E depois eles descobriram, eles eram campistas, descobriram que aquelas 2 experiências tinham sido comandadas pelo Elcio, por um piloto que explorava os dois, porque se metia técnico de televisão e não conseguia fazer... consertar e dava o Miguel para consertar. Por exemplo, na verdade, o Elcio Correia, o piloto, que também hoje é falecido. Já falecido. Ele, na verdade, era o técnico da área, né? Esse é o cara que conhecia ligações em termos de aéreo e tal, né? Possíveis contatos com espaçonaves, sei lá o que e tal. E essa é a ideia do Miguel e do Manel. Eu vou te cortar um instantinho, porque a gente vai ter que ir pro break, mas então eu queria mostrar algo aqui. Isso aqui é o local onde foram encontrados os dois, a clareira. Até hoje, esse local, como está aqui na foto,
não mais, onde ele apareceram mortos, não mais nasceu nenhuma relva. Ficou direitinho a marca dos 2 corpos. Tá aqui, ó, tá provado aqui nessa foto. Há cerca de uns 20 anos passados, a NASA mandou a Niterói um pesquisador da NASA chamado Jacques Vallée, que fez inclusive um livro chamado Confrontos e que é um dos roteiristas daquele filme Contatos Imediatos em Terceiro Grau. Ele era o agente da NASA. Isso aqui foi quando o Jacques Vallée, nós subíamos com o Jacques Vallée, que é um canadense, um pesquisador da NASA, para o local, anos depois, de onde foram encontrados os corpos de Miguel e Manuel. E quem nos levou naquela ocasião foi um menino que encontrou os corpos, um menino que, junto com o outro, estava correndo atrás de pipa, né? E encontrou os corpos, era um menino chamado Mizoca. Esse menino, 20 anos depois, que estava com 29 anos, 30, ele já era detetive de polícia, não é isso? E está aqui a foto dele nos levando no local já homem. Logo depois que ele nos levou ao local, sabe o que aconteceu? Na esteira de várias mortes do caso de Miguel e Manuel, ele foi assassinado com vários tiros e até hoje não se chegou à causa também, não se descobriu a autoria do assassinato dele. Então, é mais um personagem do caso Máscara de Chumbo que morre envolto em mistério. Daqui a pouquinho, no último bloco, a gente promete revelar para vocês, principalmente Saulo, vou ver se arranco do Saulo Soares de Souza, o segredo que ele guarda com ele, que pode ser, ou os segredos que podem ser a solução do mistério das Máscaras de Chumbo, ou seja, das mortes de Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Fique com a gente, TVN, Canal 30, Casa da Gente, cada vez melhor, nesse especial sobre o mistério das Máscaras de Chumbo. Aqui tem de tudo, meu amor, pode chegar, chega mais.